aí, queridos? Quanta gente bonita, glória a Deus. Recebe, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua vida aí. Esse mês nós completamos 18 anos de comunidade vida, para a glória do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele está fazendo por nós, por tudo que Ele fará sobre as nossas vidas, ainda no tempo de vida que nos resta nessa terra, né? Até que Jesus venha buscar a sua igreja, até que finde os nossos dias nessa terra, nós sabemos que o Senhor ainda fará grandes coisas pelas nossas vidas, amém? E esse mês, irmãos, em especial, eu tenho falado de uma coisa que está muito forte no meu coração, que é alegria, irmãos, que é viver bem a vida. Eu acho que em todo esse tempo que a gente tem vivido de vida cristã, nós precisamos aprender a ter uma vida de qualidade. A Bíblia ensina isso, a Bíblia mostra isso. Porque eu tenho repetido isso, mas tem gente que acha que só é feliz quando as coisas vão bem. E a gente não é feliz só quando tudo vai bem. Quando as coisas não dão certo, também nós somos felizes, porque a Bíblia ensina isso. Se nós temos Cristo, se nós temos o Senhor como Salvador das nossas vidas, nós somos felizes, amém? Então, eu não sou feliz de acordo com as circunstâncias que a gente vive, mas a gente é feliz em todo o tempo. E esse mês, eu tenho falado sobre isso. Eu comecei a semana passada uma série sobre o livro de Filipenses, e eu vou continuar hoje. Eu acredito que a gente para essa série hoje aqui, porque a semana que vem, no culto da noite, a gente vai ter o pastor Douglas aqui. Faz parte desse mês comemorativo, né? Não para fazer o Arpex, mas para estar aqui ministrando a palavra do Senhor às nossas vidas. Então, depois, num outro momento, eu volto a falar mais sobre isso, mas eu vou falar mais esse tema hoje, e a gente segue com isso. E eu acho que tudo isso é muito propício, irmãos, porque é um tempo da gente falar disso, de alegria, de gratidão, de amor, de como a gente vê as pessoas, de como a gente vê a vida, porque a gente como igreja precisa refletir tudo isso. O pastor Carlinhos começa quinta-feira agora, 2 semanas, 2 quintas-feiras, que nós vamos falar sobre gratidão. Gratidão. Então, seguindo isso que o Senhor tem falado aos nossos corações, você tem motivos para ser grato a Deus, amém? Para ser feliz, tem família, tem irmãos, tem um povo que te ama, tem alguém que pega no teu pé no teu trabalho. Seja feliz, irmãos, glória a Deus, porque Ele vai te fazer andar mais e crescer mais. Tudo depende de como a gente olha, tudo depende de como a gente olha as coisas. Então seja grato a Deus, porque quem está do teu lado, de novo, mas eu gosto disso, irmãos, dá um sorriso lindo, e diga: olha, eu sou muito grato a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Depois me lembra no final que eu tenho que falar um negócio, tá bom? Senão eu vou esquecer. E o tema da mensagem dessa manhã, ele pode parecer engraçado, mas a gente vai falar de coisas sérias, irmãos. A gente vai falar de coisas que precisam mudar na vida da gente, de hábitos que muitas vezes se tornam um pecado. Tá bom? Mas vamos falar de uma forma simples, descontraída, tá bom? Como deixar de ser chato? Você precisa deixar de ser chato, irmãos, pelo amor de Deus. Filipenses capítulo 2. Você nem sabia que dá para tirar isso da Bíblia, né? Deus não criou ninguém para ser chato, irmãos. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 15. Diz assim, ó: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação como temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Paulo escreve essa carta, como eu já falei a semana passada, Paulo escreve aos Filipenses, irmãos, e Paulo escreve falando de vida cristã, falando de como ter uma vida abundante, irmãos, como viver de maneira correta, como viver de maneira boa, e Paulo escreve tudo isso, irmãos, preso, talvez ele fosse sentenciado à morte, e ele diz, nas primeiras linhas dessa carta, olha, já não me importo mais se eu vou ter que morrer ou se eu vou ter que viver. E ele começa a dizer isso, e ele escreve dessa maneira tão simples e tão tranquila, e ele fala de gratidão, ele fala da gente viver bem a vida, da gente passar coisas boas, da gente ter alegria. E era isso que Paulo, nesse texto, estava falando aos irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o nosso humor, o nosso comportamento, a nossa chatice, atrapalha não só as nossas vidas, irmãos, mas atrapalha as pessoas que estão ao redor da gente também. É muito ruim conviver com isso. É muito ruim conviver dentro de casa com pessoas assim. É muito ruim conviver no trabalho. É muito ruim conviver na igreja com gente assim, irmãos. Então, é muito ruim, na verdade, a gente conviver com pessoas assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é chato? Difícil agora de responder, né? É melhor que a esposa responda aí, daí o marido responda. Mas assim, pouca gente admite isso. Pouca gente admite que a gente tem problemas com isso muitas vezes, irmãos. Amém? Chatice aqui, irmãos, é o mesmo que ser rabugento. É o mesmo que ser uma pessoa reclamona, perfeccionista, sabe, são reações que faz mal para você mesmo, que te impede de viver uma vida legal e que atrapalha a vida de outras pessoas, sabe, isso é um dos fatores que rouba a alegria. A gente estava falando sobre a alegria de viver bem a vida semana passada, e a chatice, irmãos, é uma coisa que rouba a alegria do coração das pessoas. Tem muita gente que não entendeu ainda que você pode ser feliz, porque o teu comportamento é assim. Mas nós precisamos entender que o nosso comportamento afeta pessoas também. Não faz mal só para a gente. Eu não posso viver uma vida egoísta, olhar para mim, se tiver tudo bem para mim, é o que importa. Mas a gente precisa se preocupar com as pessoas. Nós vamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, que faz parte das nossas vidas. Então, nesse texto, Deus espera que nós sejamos diferentes do que existe por aí, é o que Paulo está falando. Vocês precisam brilhar como os astros, vocês precisam brilhar como as estrelas, vocês precisam ser diferentes. Acho que foi o pastor Carlinhos que disse quinta-feira aqui, que as pessoas estão aí fora, ou muitas vezes muitas pessoas dentro da igreja não conhecem a Bíblia, não conhecem, foi você que disse isso, né? Não conhecem a palavra de Deus. Então como é que as pessoas passam a conhecer isso? Através das nossas vidas, através daquilo que a gente está expressando, irmãos. Agora, que evangelho que as pessoas vão querer viver se elas olham para a gente, e se o nosso comportamento é muito ruim, tanto numa vida de pecado, como numa vida, como ser uma pessoa vingativa, mal-humorada, rabugenta, que reclama de tudo. Então, e não é esse o evangelho que vai brilhar como as estrelas. Esse evangelho não vai brilhar. Então, se as pessoas não conhecem a Bíblia, quando elas estão olhando para você, elas estão vendo a palavra de Deus, amém? Quando elas olham para mim, elas veem a palavra de Deus. Então, é muito mais que a gente ter uma teoria de vida.
ou de uma filosofia de vida, né? Que é tudo muito lindo. É muito mais do que isso. A gente tem que viver uma vida intensa com o Senhor, amém? É isso que muda tudo. É isso que faz as coisas melhores, é isso que faz as coisas diferentes. Então, a Bíblia diz que Jesus, a Bíblia mostra, o melhor, que Jesus era uma pessoa legal, uma pessoa amável. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que as criancinhas se aproximavam dele. Agora deixa eu te perguntar, criança fica perto de gente chata? Se não tem criança se aproximando de você, eu fosse você, eu fazia uma reavaliação da vida, irmãos. Porque criança, irmãos, criança é sincero. Criança quer estar perto de quem é agradável, irmãos. De quem é agradável. E Jesus vivia cercado das pessoas, mas vivia cercado de crianças também, irmãos. E a gente tem que tratar, porque às vezes a gente trata uma criança como se ela fosse diferente do mundo, irmãos. Eu aprendi nos meus anos de ministério, e eu sou assim, irmãos, isso daqui não é forçado para mim, isso é natural da minha vida. Se eu te abraço e beijo, eu abraço e beijo teu filho. Porque ele é gente, porque ele é ser humano, ele tem que crescer sentindo esse calor, entender que a igreja é assim. A igreja funciona dessa maneira, a igreja se movimenta pelo amor de Cristo. Então isso é importante, irmão, são atitudes, pode parecer bobagem tudo que eu estou dizendo aqui, mas são pequenas coisas que podem mudar muitas coisas na vida da gente. Amém, queridos? Então, existem 4 tipos de chatice na vida, e talvez você, pelo menos que eu relacionei aqui, talvez você se enquadre em uma delas. Só para a gente fazer uma análise da vida aqui bem rápido, irmãos. A primeira, chatice de um chorão. Tá? É aquela pessoa que se lamenta de tudo, chora por qualquer coisa, se sente injustiçado, tem o famoso, sei o que é que isso não existe, né? Mas é um exagero, dom de ser chorão. Queridos, a vida já é difícil demais. Agora, quando a gente se torna assim, fica mais difícil. Você conhece alguém assim que reclama de tudo, irmãos? Eu vou falar uma coisa aqui, os mais novos não vão nem saber o que eu estou falando, mas você que é mais velho, acho que na década de 70, tinha um desenho que era Lip Hard, que era vocês lembram? E ele ficava, ó vida, ó azar, sabe? Então tem gente que é assim, irmãos. Esses desenhos eram bons, essas coisas que passam hoje aí, pelo amor de Deus. Mas, sabe, mas tem gente que é muito assim, que é muito desse jeito, e está o tempo todo chorando, reclamando de tudo, se lamenta de tudo, irmãos. Eu já falei assim, às vezes tem gente que é melhor você não perguntar se ela está bem. Você não perguntar, porque ela vai dizer que não. Ela vai dizer que não, e toda vez que a gente cria, isso é um hábito que a gente cria na vida, e a gente vai vivendo dessa maneira. A segunda chatice que eu queria relacionar aqui nessa manhã é a chatice daqueles que fazem de tudo um problema na vida. Tudo é um problema, tudo é uma dificuldade. Se acham o foco do problema, acham que estão sobrando na terra, que não serve para mais nada. Moisés teve uma crise dessa, irmãos, e pediu para morrer. E quanta gente hoje pede para morrer? Você sabia que isso é pecado, irmãos? Deus é o autor da vida. Ele dá e Ele tira, irmãos. A gente vai falar de pecado hoje aqui. Pode parecer engraçado tudo isso, mas a gente vai falar algumas coisas assim. Porque tem gente vivendo isso, irmãos. E está errando intensamente com isso. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor vai quebrar esse mal na tua vida hoje. Tudo que tem te oprimido e te deixado dessa maneira, irmãos. Então tem gente que acha que está sobrando. E chora, e se lamenta. Você conhece gente que tem dó dele mesmo, tem pena dele mesmo, irmãos. Não tenha pena de você, pelo amor de Deus. Deus te deu tudo, irmãos. Deus te deu tudo. Você está aqui hoje porque Deus te deu condição de estar aqui. Você tem um trabalho porque Deus te deu. Você tem uma família linda porque Deus te deu uma família. Você tem saúde porque Deus te deu, irmãos. Quantas pessoas agora queriam estar aqui, talvez estão num leito de enfermidade, irmãos. E nós podemos estar na casa de Deus, e dizendo que Ele é bom. Então não reclame das coisas. Eu falei agora, né?
Chatice daqueles que fazem de tudo um problema, né? E o outro, chatice de um pessimista. Você conhece gente assim? Olha para a crise, diz que não vai mudar mesmo, que não vai... Como é que é o camarada lá? 6 meses, você falou quinta, né? 6 meses de governo, não aconteceu nada. Onde você está vivendo? Que planeta que você está vivendo, meu Deus do céu? Então sabe, tem gente que é assim, você não consegue ver nada de bom. A gente começou o ano, a gente veio de um tempo conturbado de crise, nós como igreja, e eu creio que outras igrejas nessa cidade e fora dessa cidade entraram um ano declarando essa verdade, que Deus mudaria essa nação, irmãos, e eu tenho visto a cada dia, ainda que pareçam doses pequenas, mas Deus mudando a história dessa nação, amém? Como que Deus não fez nada? Como é que não vai dar certo? Como é que a reforma da Previdência não vai dar certo? Eu não estou falando de política, não, mas são exemplos de vida de hoje, do que a gente está vivendo, irmãos. Como é que não vai acontecer aquilo? Oh, irmãos, vai em nome de Jesus, para de ser pessimista. Ah, Deus, você recebe uma palavra dos céus, você recebe uma palavra de Deus, mas não é bem assim, não é tão simples assim. Comigo não funciona, comigo não dá certo. Irmãos, é horrível viver com gente assim. É horrível. Para e faz uma análise da tua vida. Que evangelho você tem passado? Você tem brilhado como as estrelas? Quando você faz isso, não tem, irmãos. Não tem brilhado como as estrelas. Então, estraga a sua vida, estraga a vida dos outros. A outra chatice que eu queria falar é a chatice de um perfeccionista. Oh, irmãos, isso é triste, né? Você conhece gente assim? Nada está certo. Nada está certo. Você não vê um elogio, você só vê crítica, nada está certo. Tem muita gente assim dentro da igreja, irmãos. Né? Nada está certo, irmãos. Se eu mudar isso daqui de lugar, está errado. Agora eu vou defender o meu lado aqui. Tá? Gente, pelo amor de Deus. Sabe, coisas que são tolas na vida, detalhes que a gente se prende. Bobagens, irmãos. O cara é perfeccionista. Tudo está errado. Só o que está fora é certo. Só o que está fora é certo, irmãos. Complicado isso. Você já parou para pensar o quanto isso trava a tua vida, irmãos? Aí o cara está dentro da igreja, ele está falando mal, ele está criticando tudo, ele critica as pessoas, mas ele fica aí. Ele fica aí, irmãos. Poxa, se a comida do vizinho é melhor, irmãos. Sabe? É complicado isso, irmãos. Não, porque o cara fez na televisão assim, porque o cara fez... O problema é dele, a gente faz assim, irmãos. Foi assim que Deus falou com a gente. Essa é a nossa cara, irmãos. Eu não preciso ser igual a ninguém. Essa é a nossa cara. O perfeccionista é assim, irmãos. Tudo. Se a esposa faz uma coisa, não, está errado. Se o filho faz outra coisa, está errado. Se o marido faz uma coisa, está errado. Nunca ele vai dizer que está certo. Porque ele já criou esse hábito na vida dele, irmãos. Ele já é assim, por natureza, e é muito ruim, isso trava a tua vida. Olha, o livro de Provérbios, no capítulo 27, verso 15, diz assim: a esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Consegue imaginar um dia chovendo sem parar? Aí os homens ficaram felizes da vida aí, né? A esposa briguenta. Aí vem outro aqui, ó, versículo 19, segura aí, ó. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Calma aí, homens, não se empolgue não. Deixa eu te explicar uma coisa. O texto aqui, irmãos, o texto se refere às mulheres, porque entre os hebreus, só os homens liam, só os homens podiam ler, as mulheres não tinham direito de ler. Então não adiantava citar elas. Mas isso daí não está escrito só para elas não, está escrito para nós também. Nós fazemos parte, entendeu? Então, essa é a questão. É muito difícil viver com gente assim, ó, pingando, o dia inteiro, irmãos.
É complicado. Aí Paulo escreve aos Filipenses no versículo 15 da carta que nós lemos, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio dos maus, vivendo sem nenhuma culpa, que não querem saber de Deus, pessoas que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas dos céus, como os astros, algumas traduções dizem. Mas você precisa brilhar, irmãos. Não dá para brilhar desse jeito, você concorda comigo? Não dá para brilhar assim. A gente tem que parar de reclamar, de murmurar, de criticar tudo, sabe? De achar que só a gente é o cara que sabe tudo, irmãos. É muito ruim viver assim, irmãos. Então, sabe, alguém que quer ser perfeitinho não brilha em lugar nenhum. Não brilha, porque nós somos pecadores, irmãos. E eu quero te dar 5 dicas nessa manhã de como deixar de ser chato, então, irmãos. Porque não adianta saber que você tem que deixar de ser. Amém? Quer aprender? Primeira coisa, e aqui eu vou falar de pecado, irmãos. Admita que isso é um problema na tua vida. Você tem que admitir que isso é um problema na sua vida. Se você não admitir isso, você nunca vai dar um jeito na sua vida. Porque a gente só arruma aquilo que a gente reconhece. A gente só arruma aquilo que a gente vê que é assim, irmãos. Sabe, essas crises que você vive muitas vezes só vão atrapalhar o seu relacionamento. Só vão atrapalhar o seu relacionamento com Deus e só vão atrapalhar o seu relacionamento com as pessoas também. Quando a gente entra em crise como essa. Provérbios 28:13 diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você sabia que muitas situações dessas têm a ver com pecado, irmãos? Porque quando você se vê curado de uma situação, para você se ver curado de uma situação, muitas vezes você tem que confessar, você tem que admitir isso. E tem muitas coisas que você carrega na tua vida, irmãos, como raiz de amargura, mágoas. Pessoas que são dessa forma, pessimistas, chatas, emperradas na vida, chorão. Normalmente são pessoas que carregam marcas que ficaram nas suas vidas, pecados que não foram confessados, pecados que não foram tratados, irmãos. Pecados que estão escondidos dentro de você e tem feito você ficar dessa maneira. Então, se você quer ser curado, o pecado ele pode acabar com a sua vida se você deixar. Mas tem uma coisa, irmãos, você pode acabar com ele primeiro. Amém? O pecado pode acabar com a sua vida se você deixar, mas você pode acabar com ele primeiro. E se nós queremos ser livres disso, a primeira coisa, nós precisamos entender que existe um problema que está pegando. Tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso reconhecer, não está legal isso. Eu preciso compartilhar, eu preciso buscar ajuda, eu preciso ser curado. Eu preciso ser livre disso daí, irmãos. Então, não deixe que o pecado acabe com a tua vida, mas extermine ele da tua vida de uma vez por todas, amém, irmãos? Seja livre disso. Brilhe como os astros, como as estrelas, de uma forma intensa. Segunda coisa, para a gente deixar de ser chato, chame a responsabilidade para você. Chame a responsabilidade para você. Ou seja, para de culpar os outros. Assuma que é você. Assuma que você tem um problema. Isso é típica desculpa de um time de futebol, irmãos. Quando o time começa, quando ele começa a perder, quando as coisas não vão bem, a culpa é da diretoria, a culpa é do técnico, a culpa é da torcida, a culpa é de todo mundo. Mas ninguém para como equipe para olhar, o que a gente está fazendo de errado? É assim ou não é, Tiago? Irmãos, entenda, chama isso para você. Seja responsável pelos seus erros, pelas suas atitudes, por aquilo que está pegando. Se você quer ter uma vida boa, se você quer ter uma vida intensa, se você quer ter uma vida de alegria, é disso que nós estamos falando, irmãos. A gente precisa começar a olhar para a gente e falar, eu estou com um problema. Eu tenho uma dificuldade aqui, precisa ser tirado de mim. Provérbios 19:3 diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor.
Você conhece gente assim, que culpa todo mundo, que não chama responsabilidade, murmuração. Murmuração é pecado, irmãos. Resmungar, culpa as pessoas. Quando você culpa uma pessoa, você está falando mal dela. Isso é pecado. Falei que o tema é engraçado, mas não é tão simples assim, irmãos. É pecado, irmãos. Fofoca, língua maldizente, reclamar, murmurar, se queixar dos problemas que muitas vezes foi você mesmo que causou. Não foi as pessoas, mas foi você mesmo que causou muitas vezes. Você vê como a gente tem dificuldade para olhar para isso, irmãos? Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Façam as coisas não corretas, em outras palavras, né? Porque ele estava dizendo, façam as coisas corretas, não só quando vocês estão comigo, mas quando vocês estão longe de mim. Paulo estava dizendo isso, eu estou preso, agora continua fazendo certas coisas. Continua fazendo o que vocês aprenderam. É a mesma coisa que o filho que só faz as coisas certas quando ele está perto do pai e da mãe. Por trás é um terror. A igreja de Cristo não é diferente, irmãos. A gente tem se tornado dessa maneira. Lembra de Adão? Adão, irmãos, numa frase só, Adão conseguiu culpar Eva, sua mulher, e Deus. Porque Deus pergunta para ele, onde está a sua mulher? A mulher que o Senhor me deu. Ele culpou ela e culpou Deus. A mulher foi o Senhor que me deu. A culpa é dela e do Senhor. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Você percebe como a gente culpa todo mundo. Então, chama a responsabilidade para você. Entenda que você tem um problema. Fala, eu preciso resolver isso. Irmãos, essa manhã você veio aqui não para ouvir uma boa palestra, mas você veio aqui porque Deus quer trazer cura no teu coração nessa manhã. Deus quer trazer cura no teu coração, irmãos. O Senhor nos confronta porque Ele quer nos curar. Nós precisamos mudar de atitude muitas vezes nas nossas vidas. A terceira coisa, você quer deixar de ser chato? Desenvolva uma atitude de gratidão. Diga para o teu irmão, desenvolva uma atitude de gratidão. Versículo 12 dessa carta que nós lemos diz assim, ó: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, aquilo que eu falei agora há pouco, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. De que forma que ele está falando para a gente fazer? Com respeito e temor. Sabe o que quer dizer temor, irmãos? Temor não é medo. Temor é você... Deixa eu traduzir uma linguagem simples para você entender. Temor, irmãos, temor a Deus quer dizer que você ama tanto a Deus, que você não quer de maneira nenhuma desagradar a Deus. Isso é ter temor, irmãos. Eu não estou fazendo por medo dele me castigar. É porque eu amo que eu quero fazer as coisas corretas. Então Paulo está dizendo isso, ó, não façam só quando vocês estão longe, quando vocês estão perto, mas façam agora que vocês estão longe. Então você precisa, irmãos, pôr para funcionar na tua vida. Você precisa pôr para funcionar na tua vida a salvação que você recebeu do Senhor. Sabe por quê? Porque você tem características do caráter de Cristo na tua vida. E as pessoas têm que olhar para você e ver essas características, irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e ver essas características. Então, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você recebeu um pacote, irmãos. Esse pacote foi entregue. Das características de Cristo foram entregues na tua vida. Mas você precisa desenvolver isso. Se ele continuar embrulhado, irmãos, não vai mudar nada. Então você tem que pegar aquilo que você recebeu do Senhor um dia, desembrulhar isso e começar a desenvolver isso na sua vida, porque a tua vida precisa começar a mudar, irmãos. Sabe, entenda que isso é primordial para a tua vida, irmãos, que isso é importante. Deus te deu uma coisa muito importante, irmãos, domínio próprio. Então desenvolva isso, desenvolva o domínio próprio. Mas se você dizer, eu não consigo, não dá,
Deus te deu isso, você precisa desenvolver isso na sua vida. Você precisa se policiar, você precisa se regrar dentro da tua casa, com quem convive com você. Começa exercitando isso essa semana. Pergunta para quem convive com você como é que está o teu comportamento. Se você está sendo um chato de plantão, ou se está sendo bom viver com você. Irmãos, a gente tem que avaliar isso. Tem um ditado que fala que não se discute relação. Cara, claro que se discute relação, irmãos. Discutir não é brigar, mas é avaliar. Tem que discutir sim, tem que perguntar, tem que saber como é que está, irmãos. Tem que parar de olhar para a gente mesmo e achar que só o que a gente faz é o correto. Então, desenvolva uma atitude de gratidão, seja grato a Deus, porque Ele tem colocado perto de você. Seja grato a Deus pelas pessoas, seja grato a Deus pelo trabalho que você tem, seja grato a Deus pela igreja que você serve ao Senhor hoje. Seja grato pelas pessoas, irmãos, pela tua família. Você já viu pai reclamar de filho, irmãos? Pô, quem é pai sabe que você vai ter problema na vida. Mas o teu filho, tua filha é a herança do Senhor. Você não tem que reclamar, você tem que amar. Tem que olhar para você e ver os frutos, para que um dia mude. Vai mudar um dia, irmãos, vai por mim, vai mudar. Vai ser diferente. As coisas mudam, as coisas acontecem, se a gente viver de forma correta. Tá? E Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim, ó: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Em todas as ocasiões, não é em algumas, mas é em todas, irmãos. Em todas. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado de melhor na sua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito. Você sabia que tem gente que só valoriza quando perde, irmãos? Não espera você perder para valorizar. Não está mais perto de você para você valorizar. A vida pertence a Deus. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Eu estava falando com o Eduardo agora, trabalha à noite, irmão. Chegou na empresa para trabalhar, voltaram, porque tinha um cara morto preso dentro da máquina. Saiu para trabalhar, irmãos. Saiu para trabalhar, não voltou. Você entende como é a vida, irmãos? A vida é assim, então começa a valorizar hoje, que você tem vida, que você tem as pessoas do teu lado, perto de você, que você tem família, que você tem irmãos, que você tem amigos, irmãos. Eu não quero ser pessimista, a gente está falando de alegria, mas são verdades. Não dá para anular isso. Não dá para anular isso na vida da gente. E aí Paulo escreve no capítulo 4, verso 11, assim: não estou dizendo isto por me sentir abandonado. Ele estava preso. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Aprenda isso, irmãos. Sabe, não tem problema nenhum em a gente querer conquistar coisas na vida. Mas a ambição muitas vezes nos destrói. Nos afasta do amor de Deus. Entenda o que Deus quer para você. Entenda o que Deus tem para você. Algumas coisas na vida a gente vai renunciar. Se a gente não renunciar, não vai funcionar. Quarta coisa, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Perceba Deus no meio das circunstâncias. Perceba que Deus está no meio, irmãos. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle das coisas, irmãos. Ele está entenda que Deus está mesmo no meio do deserto. Se você estiver no deserto, Deus está no deserto. Se você estiver na tempestade, Deus está na tempestade, irmãos. Amém? Se você estiver na bonança, Deus está com você. Em nenhum momento Ele vai te deixar. Então aprenda a ver Deus mesmo no meio da circunstância. Você pode estar dizendo: o diabo está fazendo isso, o diabo está causando isso. Mas entenda que mesmo o diabo, ele pode se tornar uma marionete nas mãos do Senhor, irmãos. O diabo não vai fazer nada que Deus não permita ele fazer, irmãos. Não vai fazer nada. Quando ele toca em Jó, ele vai diante do Senhor ali. Então entenda isso, para de culpar o diabo. Perceba Deus no meio das coisas. Se às vezes as coisas estão apertando, é porque Deus precisa trabalhar a tua vida, precisa moldar a tua vida.
O apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios assim, ó, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos tornar uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre, irmãos. Como é que eu sei quando a tribulação está passando, quando ela é leve, quando é só um pouco? Quando eu olho com os olhos espirituais, quando eu olho com os olhos da fé, porque se eu olhar pela ótica humana, nunca vai passar. Nunca vai passar, irmãos. Paulo aprendeu isso de que maneira? Ele olhava as coisas de cima. O cara foi preso várias vezes, passou por um naufrágio, foi picado pela serpente, estava preso agora de novo, talvez condenado à morte, ali em Roma. E ele estava falando isso, irmãos. Por quê? Porque ele aprendeu a olhar as coisas de cima. Ele aprendeu a ver as coisas de cima. Então, a ótica que a forma que eu vejo, a ótica, ela muda tudo muitas vezes, irmãos. Ela muda tudo. Se você pegar assim um exército de formigas, irmãos, que elas vão buscar alimento, e você olha assim, muitas vezes tem aquela fileira que não acaba mais, né? Mas se você olhar aqui de cima, você vai ver que vai acabar aqui. As coisas de Deus são assim também, a tribulação ela vem, mas ela passa. E a Bíblia está dizendo que esse peso de glória ele é maior do que o sofrimento, é maior. Então se você está passando por isso, aquilo que Deus tem preparado para você é muito mais intenso, é maior, sabe? A gente tem o costume de dizer, se eu fosse Deus, as coisas seriam diferentes. Irmãos, não faça isso, você está pecando. Isso é pecado, você não é Deus, você não tem o direito de falar isso, irmãos. Não faça isso, isso é pecado e rebelião. Isso é ser rebelde à vontade de Deus. Isso é ser rebelde à vontade de Deus, irmãos. Entenda que Deus está no controle, veja Deus no meio das circunstâncias. Nunca diga isso, se eu fosse Deus. Você está dizendo que você é melhor que Ele. Você sabe melhor do que Ele como fazer as coisas. Deus sabe o tempo certo de tudo e a maneira, o tempo e o modo é de Deus. O tempo e o modo é dele, irmãos, e Ele faz como Ele quer. Sempre foi assim na história, irmãos. É nós que vamos parando no meio do caminho. E para terminar, se o pessoal do louvor quiser vir aqui, a gente já vai terminar. Desenvolva o hábito de falar bem das pessoas, irmãos. Pelo amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Chatice é um hábito. O cara já se habituou a ser chato. E a mudança de um hábito é criada por outro hábito. Você só vai mudar um hábito se você criar um outro hábito na tua vida. Então, para de falar mal e fala bem. Para de falar mal. Irmãos, como é horrível você sentar com gente, não dá 2 minutos de conversa, ele arrumou um jeito de falar mal de alguém, irmãos. Isso é horrível, irmãos. Você conhece gente assim? Aí você vê na internet, mudei agora, porque agora vivo diferente, não sei o quê. Outro dia eu vi uma frase assim, cara, eu conheço, a pessoa é uma cobra, irmãos. É uma cobra, irmãos. Vive uma vida diferente, não sei o quê, mas não mexe comigo. Mudou o quê, irmãos? O que mudou? Então, irmãos, para de destilar veneno. Começa a falar bem das pessoas. Olha o que Paulo diz aqui, ó, não digam palavras que fazem mal aos está todo engasgado aqui, aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, amém? Tem uma versão que fala que não digam palavras torpes. E aí quando você vai procurar no grego, torpe significa peixe podre. Peixe podre fede demais, irmãos. Não deixa que saia cheiro de peixe podre da tua boca. Não deixe que saia cheiro de peixe podre, irmãos.
Porque quando a gente começa a falar mal das pessoas, é isso que está acontecendo, irmãos. A gente não está edificando ninguém. Paulo está dizendo, se você falar coisas boas, as pessoas vão ser edificadas com isso. Isso é um hábito que precisa ser mudado na minha vida, na tua vida. Quando eu prego, eu me incluo em tudo, irmãos. A gente tem que se policiar, a gente tem que mudar. A gente tem que ser diferente, irmãos. Então quando você sentar com alguém, comece a falar, comece a ser grato a Deus. Comece a ser grato a Deus. Comece a dizer coisas que edificam. Comece a declarar as verdades do Senhor sobre a vida dessa pessoa, irmãos. Ainda que você não veja muitas coisas. Mas Deus ama aquela pessoa da mesma forma que Ele ama você. E é isso que nós precisamos entender. E não sou eu que vou mudar o jeito dela ser. Eu preciso mudar para que resplandeça a glória do Senhor, o cristianismo, a salvação através da minha vida, irmãos. Porque as pessoas, sinceramente, irmãos, num evangelho que a gente tem vivido hoje, muita gente prefere não ser cristão, irmãos. Prefere não ser. Isso é verdade, porque a gente tem visto coisas absurdas por aí. A gente tem visto uma negociação da fé, irmãos. Isso tem que parar, irmãos. Isso tem que parar. As pessoas não vêm para cá porque elas querem receber alguma coisa. Nada pode tomar o lugar de Deus na tua vida, irmãos. Nada pode tomar o lugar de Deus. Então comece a ser grato. Comece a falar bem. Desenvolva o hábito de falar bem das pessoas. Não seja um peixe podre. O que aconteceria na sua vida se você deixasse de ser chato, rabugento? Quantas coisas andariam na sua vida melhor, irmãos? Quantas coisas andariam? Algumas coisas que nós tratamos aqui se referem a pecado. Isso tem que ser tratado. Isso tem que ser curado, irmãos. E nós queremos orar por cura nessa manhã, irmãos. Por cura da alma. Por cura da alma, por coisas que precisam ser transformadas dentro de você. De dentro para fora, irmãos. De dentro para fora, é assim que Deus faz. Às vezes você pode até, puxa, mas eu quero tanto e eu não estou conseguindo. Hoje você recebeu uma palavra do Senhor na tua vida, irmãos. E Deus quer transformar todas essas coisas. Deus quer te tornar uma pessoa melhor, porque você tem sofrido muitas vezes, porque isso tem roubado a alegria. Tudo isso que eu falei hoje aqui, tem roubado a alegria da tua vida, irmãos. E não é esse o desejo do Senhor. Deus te chamou para ser feliz, irmãos. Independente dos problemas da vida, Deus te chamou para ser feliz. Deus te chamou para ser uma pessoa melhor. Talvez você seja rico, ou talvez você não seja, não importa, irmãos. Talvez você ganhe muito dinheiro, ou talvez você não ganhe. Mas Deus te chamou para ser feliz, irmãos. Talvez Deus te chamou, talvez você passe por lutas e tribulações, e você vai passar, porque a Bíblia disse isso. Mas Deus te chamou para ser feliz, irmãos. Então seja grato ao Senhor por isso. Fica de pé comigo, vamos orar. Vamos orar agora.